Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo essa gravação. Meu nome é Leonardo Vieira Militão. Eu estou aqui para fazer a apresentação em relação ao meu estágio da disciplina de estágio curricular e estágio curricular supervisionado. Bem, a apresentação de estágio curricular supervisionado, as atividades que eu cumpri dentro da empresa. No caso, o professor responsável da disciplina, o professor Dr. Marcos Leandro Garcia. Eu já queria aproveitar esse momento para agradecer muito ao professor Marcos, que ele acabou me ajudando de maneira extremamente... Nossa, eu não consigo nem falar o quão agradecido eu estou com o professor, porque eu acabei demorando um pouco para conseguir um estágio, mas quando eu consegui, o professor me ajudou em todas as instâncias possíveis para eu conseguir cumprir esse estágio, entregar todos os documentos de maneira correta. Então, professor, aqui eu já deixo o meu muito obrigado ao senhor e por toda a ajuda que o senhor me deu nesses últimos meses. E desculpe qualquer coisa que eu acabei irritando o senhor, mandando mensagem final de semana, mas muito obrigado, professor. Bem, no caso, o meu local de estágio foi o Laboratório Solo Certo, que está aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, e o meu supervisor no caso, foi o dono do laboratório, o senhor Márcio Aurélio, que é químico, né? E ele está fazendo, no caso, agora um mestrado em agronomia, e ele tem toda mais essa questão de solos, né? De análise de solo. Bem, um laboratório agronômico aqui na cidade, que já está um alicerce de praticamente todos os produtores aqui da região como referência, sendo que ele está numa expansão nova agora para Nova Mutum, até desejar ao senhor Márcio uma boa expansão aí, que tudo dê certo nessa nova empreitada, né? E eu também já queria deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que me auxiliou nessa, nessa jornada de aprendizado, que foi trabalhar no laboratório, né? Foi foi praticamente 2 meses, um mês e meio, né, de muito aprendizado, de muita correria, de muita coisa nova, e eu agradeço a todo mundo. Bem, o objetivo do estágio, né? Isso aí é do estágio, qualquer estágio curricular que o estudante faz. O estágio ele faz parte de um processo de formação de todo o curso de graduação. Ele auxilia a gente, estudante, para se preparar para o mercado de trabalho, porque como todo mundo sabe, o ambiente acadêmico e o ambiente profissional, o ambiente corporativo, eles são extremamente distintos. Eles têm ritmos diferentes, cobranças diferentes, e é uma coisa muito, assim, igual uma coisa que eu senti muito na pele, é algo que você tem uma cobrança muito, 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 muito grande. Então, às vezes você sai da faculdade, que você está ali, mesmo sendo já ensino superior, você está meio de molecagem, vamos dizer assim, e você entra nessa parte corporativa, você quer proprietário, o seu chefe, o seu supervisor, ele quer resultado. Ele quer que você mostre empenho, ele quer que você mostre dedicação, ele quer que você mostre que você sabe e que você consegue lidar com problemas do dia a dia. Igual, vamos dizer que tem um carregamento de produto e ele não vai chegar. O que você vai fazer? Você vai comprar aqui com o revendedor que já está do local, você vai tentar improvisar alguma coisa, algum composto, algum líquido. Então, eu acho, e até já deixo aqui que eu acho que o estágio ele é obrigatório para qualquer estudante. Ele já é obrigatório em si em relação à grade curricular, mas ele é obrigatório para a formação de um bom profissional. Sem o estágio, sem a vivência em campo, a vivência no escritório, a vivência no laboratório, a vivência na fazenda, a gente não vai conseguir se tornar um profissional bom, um profissional apto a fazer nossas atividades. Bem, no caso, as atividades que eu desenvolvi no laboratório. Eu elenquei elas, mas elas não estão em ordem de apresentação. No caso, eu realizei análise de solo, análise de nematóides, análise de fertilizante, análise foliar e análise de sementes. São 5 atividades que estão bem resumidas, né? Mas algumas delas têm, como análise de solo, tem um pouquinho mais de desenvolvimento, porque não existe só uma análise de solo, né? Existem alguns tipos. O laboratório ele faz quase a maioria delas. Até porque algumas das análises que a gente precisa tem já a expansão, como eu disse, de Nova Mutum, e ela tem uns equipamentos mais novos que eles conseguem fazer isso. Bem, no caso, a gente vai começar com a análise foliar, que também é chamada de análise química, no caso do tecido da folha, e a determinação das concentrações de nutrientes em tecido de folha, no caso. Isso aí a gente usa para qualquer cultura. Às vezes o pessoal pensa, mas isso aí é coisa brincando, coisa de agrônomo. Não, isso é coisa de engenheiro florestal, isso é coisa do engenheiro agrícola, é coisa de todo mundo que está meio trabalhando com vegetal, em questão de plantio, em questão comercial, precisa de uma análise foliar. Por quê? Você implantou lá, por exemplo, uma coisa que chegou lá para a gente foi
folha de eucalipto, porque o pessoal está numa expansão de biomassa aqui. Aí a folha chega e o cara que plantou, o produtor, ele colocou a adubação lá, ok. Porém, essa planta ela tem uma demanda que vai crescendo com o tempo. Ela vai se desenvolvendo e o solo, principalmente daqui da região de Lucas, Novo Mutum, é um solo que, em parte, tem áreas de boa concentração de argila, porém existem áreas arenosas que você tem uma lixiviação de nutrientes muito, muito rápida. Então, principalmente algumas folhas que eu vi lá, só que eu nem tive a chance de tirar foto em relação à velocidade que foi e à necessidade, elas já chegam com clorose e outros pontos. Isso aí, no caso, são visíveis. Igual quando a gente fez lá a maceração da folha e a análise dela, essa folha estava com uma característica de falta de nutriente de nitrogênio. Mas lá no resultado eu tinha lá, falando que estava faltando boro e cobre, que são micronutrientes, né? Então, extremamente importante a análise foliar. Eu fico um pouco chateado, porque eu cheguei num momento meio ruim. Eu acabei pegando folha, assim, foi bom para mim como engenheiro florestal, porque eu peguei folha de uma espécie florestal, mas eu acabei pegando 2 vezes só, que foi enquanto eu estava lá no laboratório, né? E porque em relação ao período que eu cheguei, que já tinha sido plantada, as plantas ainda estavam em desenvolvimento. Então, por exemplo, acho que deve estar chegando folha para análise por esses meses de agora, de novembro, dezembro, no laboratório. No caso, aqui é a única foto que eu tirei porque é assim, o problema de trabalhar no estagiário no laboratório para tirar foto, quase tudo que tem na parte de análise, o celular pode contaminar. E assim, é uma contaminação um pouco complicada, porque se tá lá, você sabe que contaminou seu celular contaminou a amostra. Porém, como o cara tá pagando, ele quer ter certeza, você não vai falar, eu te entreguei aqui, mas tem resquício de alguma coisa que estava presente no celular, de algum mineral, que como o celular é ferro, né? Ele solta algumas partículas, e isso aí pode contaminar um pouco. Então, no caso, isso aqui foi eu tirei a foto aqui num momento de preparação da amostra, que no caso aquele rapaz está lá no fundo é o Igor, eu estava auxiliando ele, a gente no caso estava numerando os Beckers, né, para colocar as amostras das folhas, porque a gente recebeu folha de, se eu não me engano, foi 15 ou foi 25 talhões, foi algo assim, e você tem que numerar até para depois você colocar na máquina de leitura, né. Então, assim, falar o laboratório muito bem equipado, né, e tem as máquinas de decantação lá no fundo também, que no caso essa folha macerada depois vai ser colocado o líquido, que é um tipo de ácido, que ele vai decompor essa matéria, depois a gente vai destilar ela, e dessa destilação, o que a gente conseguiu destilar vai ser levado para um leitor fotogramétrico, que até a dona Vânia que faz análise lá no laboratório. Tem análise de nematóides. A análise nematológica ela tem o objetivo de identificar se necessário controlar a infestação de nematóides, que são fitoparasitas. É algo que a gente aprende já no começo da faculdade, né, a relação de nematóides, na aula de zootecnia. E realmente foi a análise assim que eu tive maior. Não que eu fiz mais, mas foi a análise que eu cheguei lá e essa eu sabia como fazer. Porque é algo bem simples. Só que outra questão, como aqui já está todo mundo muito já entendido do assunto, você tem pouca questão de nematóides. Ou então, às vezes, o que tem, o produtor ele não leva. Igual essa foto aqui que eu tenho. Isso aqui é de feijão. E é um pequeno produtor que tem aqui perto da cidade, assim, não é muito perto, é indo para Santa Rita do Trivelato. Ele trouxe porque ele está começando a expandir essa questão dele de produção agora, de feijão. Então, ele queria ter uma noção, ver quanto que tinha de nematóide, é uma área que ele está começando a plantar agora, que anteriormente estava arrendada. Então, e assim, é bem simples, é você pegar essas formações, essas deformações que o nematóide faz, você macera, coloca um corante, que ele é cor de rosa, e você observa no microscópio. No caso, até quem fazia a classificação do nematóide, né, de questão de espécie, era a agrônoma, que é a Letícia, que trabalha lá no laboratório. Inclusive, ótimo profissional, já com muita vivência no campo. Ela até me ensinou algumas jogadas dessa questão de identificação de nematóides que eu acho que eu vou usar para o resto da minha vida. Mas essa é a melhor foto que eu consegui tirar até, que eu tive que pegar um celular emprestado. Bem, análise de solo. A análise de solo tem como objetivo quantificar os nutrientes disponíveis a partir da amostra de solo extraída. Então, isso aqui está um pouco incompleto, por quê? Porque a análise de solo ela engloba muita coisa. No laboratório, ele faz a análise de nutrientes, a questão de resina no solo, que é a parte de fósforo, faz a quantidade de matéria orgânica,
e também análise física para ver a quantidade de argila presente no solo. Aqui eu olhei aqui algumas fotos. Essa no caso, essa foto é da mesma sala, que é a sala de análise física. Esses tubos maiores é onde a gente coloca o líquido com a solução de análise física, que o seu Márcio não quis me contar, que ele falou que é como se fosse um segredo, né? Porque essa parte de química, todos os químicos têm métodos diferentes, soluções diferentes, e algumas coisas eles não contam, até porque são segredos da empresa, né? A empresa ela tem um padrão de qualidade e às vezes algumas empresas competem por isso, né? É uma coisa bem interessante até para a gente ver que no mundo corporativo você não tem muita amizade, você tem extrema competição. É um tentando comer o outro, né? Assim, de maneira mais reta, né, de conversa. Essa direita é a máquina de pipetação. Então a gente coloca ali elencados tubos com os líquidos. Naquele computador você programa o modo de quantidade de solução que vai colocar em cada tubo, e ela mesmo vai quantificando. Você vê que tem aquela ponteira, ela desce, puxa e vai colocando. Depois disso a gente leva no medidor também fotogramétrico, mas não o mesmo de folha, porque os laboratórios eles não podem usar. Assim, é o mesmo laboratório, mas ele é dividido em várias seções. E essas máquinas não podem ser utilizadas em diferentes ações na mesma máquina, porque senão você tem resto de contaminante que altera muito os resultados. Foi até me demonstrado essa questão de contaminação lá. Bem, aqui à esquerda a gente é resto de amostra. Depois de 6 meses, as amostras de solo elas têm que ser jogadas fora, podem ser jogadas no lixo desse modo aqui, nos sacos de papel, mas elas têm que ficar 6 meses, porque se o teste der errado, ou se o proprietário da fazenda ele acabar querendo fazer o teste em outro local, né, ele refaz o teste. Então a gente tem que deixar por 6 meses. Após isso a gente pode jogar fora. E a direita é uma máquina de análise de alumínio, que é um dos testes que eu mais vi lá, mas ele só é feito por químico. Então eu só vi mais ou menos como se faz a preparação das amostras, mas eu não realizei esse teste em si. Aqui à primeira direita são os recipientes para cada amostra. Aí tem pH, tem fósforo, dentre outros. Como eu falei, tudo tem que ser separado. Você não pode ficar misturando, senão vai ter contaminação e é um problema maior que o outro. E à esquerda é a divisão de amostras que a gente separa para cachimbar. No caso aqui tem a medição. A cachimbar é assim, cada análise tem uma quantidade de terra necessária. Então você pega o cachimbo e ali já fica marcado mais ou menos quantidade. Por exemplo, matéria orgânica usa um cachimbo médio. Já resina usa um cachimbo grande. Então os cachimbos são aqueles recipientes ali que estão apoiados, né? E é bem interessante isso aí. É uma coisa que eu não sabia, que na faculdade eu só tinha visto mais pessoal da agronomia fazer, mas foi um aprendizado bom, até porque eu marquei tudo, então se algum dia eu tiver que fazer de novo isso, ou até para mesmo preparar uma amostra eu sozinho, eu já tenho uma capacidade boa para isso. Até se o Marcelo elogiou um dia, eu cachimbei as amostras certinho para ele. Ele falou que foi o terceiro estagiário que conseguiu fazer isso, porque é um laboratório que passa muita gente. Foi uma coisa que eu fiquei bem feliz. Bem, aqui essa direita, essa aqui já é a sala de amostra de análise de boro. Você está vendo isso aqui, que são os recipientes que a gente coloca, e no canto, é porque eu não consegui tirar uma foto boa ali. Ela tem uma mesa que ela congela terra em cima, e você coloca esses vidros nessa terra e essa mesa aquece. Aí quando ele começa a ferver, você espera 10 minutos, retira e também leva para o medidor, mas não é o foto, ele é o por chama, que você, no caso, coloca lá e através de uma medição por chama, em relação à quantidade de luz e temperatura, ele quantifica a quantidade de boro que tem na análise de solo. Aqui, ó, no caso, pequeno é matéria orgânica, médio é cálcio, magnésio, alumínio, resina e PEM, grande é pH, enxofre e boro. Aqui é certinho, tem todas as marcações certas. No caso, são as amostras que a gente tem ali à esquerda. A gente tem análise química, que é dos macronutrientes, mais análise de micro, análise completa, que é tudo, química, macro e micro, a química mais física, a física, e tem as que vêm a resina e o PEM, né, que é uma questão já de minerais e macro e micronutrientes que ficam presos ao colóide, você acaba perdendo eles na adubação. Então, o agrônomo, o engenheiro florestal, que tiver uma análise na mão dessa,
Ele tem que ter uma noção até para calibrar melhor a adubação, quanto de adubo vai por hectare, por talhão, se for uma coisa mais de precisão, em qual área a gente aplica mais, é algo bem interessante. Bem, análise de fertilizante, que no caso a análise de adubo é responsável por determinar a composição química do insumo. É você analisar o adubo em si e entender o que ele tem, para que ele serve. Isso aí é uma coisa que eu fico muito feliz de ter aprendido, porque eu estou usando atualmente no meu estágio da FS, e você pega um adubo e às vezes o cara fala assim, é um 20-20-20 de NPK, só que ele está me dando essa garantia, só que eu não tenho certeza, eu também quero saber o que ele tem de micronutriente, até para saber como eu vou adubar e que possíveis deficiências nutricionais a planta pode ter no decorrer do plantio. Então, é de extrema importância, até para a nossa agricultura de precisão e silvicultura de precisão, a gente tem uma boa noção sobre a importância dos fertilizantes. Então, é algo assim que... Esse foi um que eu fiz poucas vezes também, comparado à análise de soja e análise de semente, né? Mas eu agradeço muito, porque atualmente está me ajudando muito essa parte de conhecimento. Essa é a foto que a Letícia me mandou, porque eu esqueci de tirar foto dos adubos. Isso aqui é um NPK. Chega na maioria das vezes desse jeito. Mas a gente já fez análise eu já fiz de NPK, varredura de caminhão e cama de frango com compostagem. A única diferença é que quando ele vem granulado assim, a gente tem que separar um pouco para macerar ele. Mas de resto, todos são amostrados em peso, depois passados por máquinas como destilador, aquecedor, até para no final a gente passar pelo filtro de papel, o cadinho depois e o que pesar ficar de como nutriente, né? No caso é uma parte da análise. E por último, a análise de semente, que foi uma das coisas também que eu ajudei muito a Letícia lá, que é a engenheira agrônoma responsável por isso. E a análise de semente, ela é responsável por definir a qualidade da semente e é avaliada por um conjunto de fatores. Então você tem que ter uma amostra representativa de um lote. No caso aqui, a análise que eu fiz de soja, né? Que pelo período, pela localização, é a semente que mais chega, mas também tem feijão e também tem um problema que o laboratório, esse em si, ele até faz análise de, por exemplo, uma espécie arbórea que chegou lá, que era o bordão de velho, que o pessoal estava tentando para pasto. Porém, tem um problema muito grande. A gente pode fazer essa análise, só que a gente não pode registrar ela no sistema do mapa. Então, é uma análise que ela é feita poucas vezes e para você ter uma análise dessa, realmente colocar no mapa, você tem que ter um registro e é uma coisa que eu já deixo como um grande problema da burocracia brasileira, é que excesso de registro acaba atrapalhando um pouco os laboratórios. Porque o laboratório, por exemplo, ele tem o registro no mapa para mexer com soja, milho, algodão, todo tipo de feijão e arroz. E, assim, aparece muita coisa lá para eles analisar, muita coisa arbórea, até que eu fiquei surpreso, porque às vezes você fica assim, pessoal com espécie arbórea vai usar muita muda, né? Mas igual a situação do bordão de velho foi um amigo do seu Márcio, então fez uma análise, vamos dizer assim, informal, que até eu que preparei ela. Mas é só que a gente joga, porque no caso da soja a semente é muito padronizada, então você tem um quadro ali de gabarito, são 50 por papel, a gente enrola e leva para a câmara no caso aqui à direita, que é a câmara de germinação. É uma coisa bem simples. A esquerda aqui é uma análise que eu fiz de tetrazóleo e germinação e vigor. A esquerda é tetrazóleo, para a gente ver como está a condição das sementes, em relação a dano por umidade, a diversos tipos de dano que ela pode apresentar, né? Percevejo. E esse papel à direita é a relação análise de vigor e germinação. Porque assim, você pode ter um lote que ele germine até seus 98%. Porém, se ele tiver um vigor de 70%, você vai ter uma necessidade de replantio muito grande. Então, é uma coisa assim que mostra a importância dessa análise de semente. Ali embaixo dá até para ver que deu 82% de sementes normais e 16 anormais. Então, pensa, você tem 82% de semente vigorosa, mas você vai ter seus o quê? 92, 90 e... Não, você vai ter seus 98% de vigor. É alto, mas você vai ter planta sendo dominada direto no campo. Então, isso mostra uma das importâncias. E soja, você tem muita análise de semente também, porque as empresas, elas mostram muito essa questão de cultivares. Aqui são mais fotos da câmara de germinação. E, bem, eu agradeço pela atenção, né? Eu quero até me desculpar se eu acabei levando minha apresentação um pouco mais longa, mas eu quero novamente agradecer a todo mundo, ao professor Marcos, ao seu Márcio, a todo mundo do laboratório.
e eu agradeço a todo mundo, porque foi uma experiência, assim, que para mim foi extremamente boa. Agradeço a todos. Muito obrigado.